nessa parte da transição, às vezes fica meio em dúvida, né? Sim. Quem foi jogador, se vai ser diretor, vai ser treinador, se vai ser empresário, né? Como que foi para você essa transição? Não, eu sempre consegui através do meu pai também, a gente sempre conversou muito, sempre escutava ele, mas o meu pai foi muito cuidadoso comigo em todos os sentidos, né? Por exemplo, assim, a gente está falando para vários pais aqui agora. Se você pegar um pai aqui agora e perguntar para ele como é que você queria que fosse seu filho. Ah, eu queria que ele fosse habilidoso, queria que ele fosse um líder, queria que ele tivesse força, mas talvez ele não tenha essas características, por isso que a gente sempre fala que tem que ser desenvolvido aquilo que ele tem de melhor. E deixar que o tempo se encarregue de saber se ele vai conseguir atingir ou não, né? Porque a gente quer o melhor para o nosso filho, mas muitas vezes ele não vai ter aquela capacidade para absorver não só a pressão que os pais colocam em cima dos filhos, né? Mas principalmente para fazer aquilo que às vezes os pais querem. Mas não é os pais que tem que querer, né? É o desenvolvimento que ele é capaz de fazer dentro daquilo que ele consegue, né? Então, como eu sempre conversava com o pai, principalmente a partir do momento que eu tive as minhas responsabilidades mais nas minhas mãos, eu sempre também conversava com ele. Eu sempre procurei entender como é que seria ali na frente com as preocupações que eu teria que ter antes para fazer as coisas, né? Por exemplo, quando eu parei de jogar, o Curitiba me ofereceu um cargo dentro do clube. E você vai se lembrar bem que em 2013 faltava 3 rodadas para acabar o campeonato, o time entrou na zona de rebaixamento e aí o presidente Wilson me colocou como treinador para terminar os 3 jogos, né? Cara, era uma coisa assim de muito milagre para a gente ficar. E aconteceu um milagre. A gente não podia perder nenhum jogo. Empatamos o primeiro contra o Inter, que estava brigando para não cair. Ganhamos do Botafogo em casa, que classificou para a Libertadores, e ganhamos contra o São Paulo fora. Acabou o jogo, o presidente veio e falou para mim: você vai ser o treinador do ano que vem. Mas no mesmo instante, porque eu sabia que aquilo ali poderia acontecer, né? No mesmo instante, eu já tinha conversado com meu pai e falei: pô, pai, se o presidente vier falar comigo para ser treinador. Meu pai veio e falou: você não está preparado para ser treinador. Você pegou uma situação na qual você sabia o que estava acontecendo dentro do elenco, mas você não tem treinamentos elaborados, você não tem um modelo de trabalho, você não tem uma comissão que possa te sustentar quando tiver feia coisa. E aí uma coisa que eu, particularmente, eu acho que a gente tem que ter muita noção, a gente não pode se empolgar com as coisas. Então, quando o presidente falou assim: você vai ser treinador do ano que vem, eu falei: não, presidente, eu não vou. Eu falei: eu não estou preparado. E ele se assustou, porque talvez 99% das pessoas assumiriam o cargo ali e aproveitariam a oportunidade, né? E aí o que aconteceu? Depois de muita conversa, o presidente acabou assimilando a minha vontade e aí acabou trazendo o dado, né? E o que eu fiz pensando nisso, né? E aí nessa conversa com o pai, falei: vamos me preparar para isso. Então, cada treinador que chegava no Curitiba, eu fazia um estágio privilegiado, porque eu estava inserido diretamente no clube. Como é que ele desenvolve um treino, como é que ele trabalha com os caras, como é que é a gestão, como é que é isso, como é que é aquilo. E assim, as coisas boas que eu achava dentro das minhas convicções, eu já anotava e deixava pré-escrito para mim. As que eu não achava legal, não que eu acho que está errado, mas para mim não ia caber dentro do meu perfil, eu deixava de lado, né? Então aquilo ali foi me moldando e foi me preparando para mim ter uma possibilidade mais lá na frente e de estar preparado e aí sim assumir os clubes, né? Até porque eu também, como eu tinha recém parado, eu queria ficar um pouco em casa, né? Com a família e tudo mais, a gente sempre viajando, sempre concentração, então eu queria também aproveitar essas 2 situações. E foi o que aconteceu. Então essa transição para mim, ela foi, posso dizer assim, tranquila, segura, porque eu tive uma conversa com meu pai, tive as minhas ideias bem centradas, né, dentro daquilo que eu queria. E aí fiquei 7 anos no Curitiba como auxiliar, 6, 7 anos, uma como treinador do Sub-23. Depois fui para o Paraná Clube como auxiliar do Matheus Costa e a gente subiu o Paraná para a primeira divisão. Depois eu encarei aí sim a minha carreira como treinador, né? Aí comecei no Barra de Santa Catarina, um time da segunda divisão, outro tipo de mercado, um outro tipo de escola, as dificuldades que eu ainda não tinha visto na minha carreira, né? Você está à frente de um comando é diferente, literalmente. Me amadureceu muito para vir para o Rio Branco, classificar a equipe pela primeira vez na história. Eu não sabia disso na ocasião, né? Mas o Rio Branco ser
Centenário e nunca tinha classificado para uma competição nacional, né? E a gente acabou classificando e aí fui para o Cascavel. A proeza de ser vice-líder, vice-campeão invicto, nunca tinha acontecido isso na história, né? Perdemos nos pênaltis para Londrina, uma infelicidade nossa nos pênaltis, mas acontece. Mas passamos 2 vezes pela Copa do Brasil também, e isso foi muito legal. Essa experiência do Cascavel me enriqueceu muito. E a última foi no Azures, né? Algumas dificuldades de montar uma equipe pelo calendário, uma equipe nova também, te dá uma estrutura boa para trabalhar, mas a gente encontrou algumas adversidades que a gente não esperava, e isso faz você crescer. Eu costumo falar para os jogadores assim, quando a gente não está num bom momento, que o bom marinheiro não faz com mar manso, não, né? Só mar revolto. Então a gente precisa, às vezes, passar por isso se você quer alguma coisa ali na frente, né? Eu estou em busca dessas oportunidades e eu acho que cada situação que está acontecendo comigo, ela vai me moldando e vai me deixando mais cascudo também.